a gente trouxe alguns cortes para vocês aí, e vamos começando aqui, tem vários deles, vamos começar pelo primeiro aqui, quando o Bolsonaro cita para Lula, o seu governo foi o mais corrupto da história, foi, Tiago? No primeiro momento do debate, no primeiro confronto entre os candidatos, Bolsonaro foi sorteado e chamou o Lula para responder. Vamos lá, traga aí Alex Balden, por favor. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais. Que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade. É o país do emprego. É o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. Estamos de volta. Então isso aí foi logo os melhores momentos do primeiro embate. Aí, ele falou logo na largada do debate. E aí vamos fazer uma análise aí, dissecar e abrindo para a bancada como um todo aqui. Eu acho o seguinte: pela segunda vez, quando questionado em relação aos reconhecimentos ou não de corrupção em seus governos, seus 2 mandatos de presidente, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva sai pela tangente e adotando uma postura como se baseado na disponibilidade das fiscalizações nos órgãos e no fortalecimento institucionais que deram direito ou que favoreceram a possibilidade de investigação, como se isso compensasse ou se isso fosse o responsável pelo entendimento da corrupção instalada em suas gestões. O que, a meu ver, o distancia da real resposta que o brasileiro, com bom senso e com conhecimento, deveria receber nesse tipo de questionamento, tá certo? Acho Lula e Bolsonaro precisam entender o seguinte: qualquer debate que eles forem, e eu torço que por favor, devam ir a todos, certos temas serão inevitavelmente consultados e perguntados a eles. O de Lula, inegavelmente, essa questão das devoluções, da questão da Petrobras, de mensalão, essas coisas que fazem parte de uma inquestionável situação histórica que o Brasil passou. Então não adianta dizer que COAF, que prestigiou o Ministério Público, que fez isso, aquilo. O fato é o seguinte: houve ou não houve? E, a meu ver, o presidente não respondeu. O que vocês acharam desse ponto? Eu achei que o presidente não respondeu, achei que ele se mostrou irritado, não conseguiu manter tranquilidade e responder, embora ele tenha tido uma boa participação na entrevista do Jornal Nacional, tendo tranquilidade, mas foi muito mais confortável pela postura que foi feita a pergunta a ele. Dessa vez, Bolsonaro fez um resumo do que aconteceu na Petrobras e Lula não teve como não responder. Ele para ainda, aqui está no melhores momentos dessa primeira parte, mas ele responde ainda, deixa quase só 2 minutos ainda de sobra, né? E quando ele fala, é aquilo que eu falava anteriormente, eu era louco para ver o debate Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro. Sérgio Moro ficou pelo caminho. Por quê? Porque tem um carimbo, que foi o primeiro que apareceu, que é o da corrupção para Lula, e tem um carimbo para Bolsonaro, que é o antivacina, que foi trazido em outro momento, que aí a gente vai falar mais adiante. Aqui. Mas, na meu ver, Lula não se saiu bem no debate como um todo. Bolsonaro
colocou em pauta questões que as pesquisas diziam, não, corrupção não está entre as prioridades da população. Eu acho que está sim. Eu acho que o que Lula vai ser questionado é sim a ética e a moral dele, e aí os adversários vão ter que julgar como é que é o governo Bolsonaro. Nesse episódio, aí eu acho que Bolsonaro colocou em pauta nacional e aclarou mais coisas sobre o que Lula estava dizendo, que foi inocentado. Mas a gente chega nesse avanço já. Só falar começando para a gente, na sequência, não atropelar os outros trechos de corte, vamos pegar especificamente sobre essa questão agora aqui. Isso, Felinto, bem resumidamente é que eu teria a dizer. Eu concordo quando o Mulatinho fala sobre a maneira como Bolsonaro se apresentou. Felinto, Mulatinho e Heitor, nesse confronto Lula contra Bolsonaro engoliu Lula. Acho que é o primeiro ponto que eu acho que é algo que a gente precisa dizer claramente. Lula realmente foi engolido por Bolsonaro nesse questionamento. Ao meu ver, Lula entrou para o debate, e aí eu acho que ele não foi bem no debate como um todo, ele entrou com uma claríssima estratégia de não entrar em confronto com o presidente Bolsonaro. Não demonstrar ali um certo destempero, não querer agredir, ofender o presidente, porque na entrevista ao Jornal Nacional, o Lula se saiu muito bem ao responder essa questão. Não só respondeu às acusações contra ele, como inclusive aproveitou para devolver e atacar Bolsonaro. Mas eu discordo, eu acho que a resposta foi a mesma. Foi a mesma resposta. Citou os mesmos órgãos. Não, mas ele não citou coisas que ele citou na entrevista ao Jornal Nacional. A questão do sigilo decretado por Bolsonaro, citou em outros momentos. Não citou a questão das investigações contra o governo que existem. Não, mas o que eu estou perguntando aqui é o seguinte, de novo, é sobre esse corte especificamente. Eu vou complementar. Então, Lula entrou claramente com essa estratégia no seguinte sentido, porque a gente sabe que em um debate como esse é muito difícil se ganhar votos. O objetivo dos candidatos ao entrar é primeiro não perder. E aí Lula mirou nos indecisos, naquele eleitorado indeciso, que quando vai para um debate como esse, prefere observar o candidato pela questão do equilíbrio. Então Lula tentou passar esse equilíbrio, só que a estratégia, ao meu ver, saiu pela culatra, o tiro saiu pela culatra, porque Lula não transpareceu equilíbrio, ao meu ver. Lula não transpareceu uma certa tranquilidade, ele transpareceu estar acuado. Ele transpareceu estar diminuído pela pergunta que foi feita. E aí, em vez de ele demonstrar uma reação à resposta, ele ficou meio covarde ali naquele momento. Então eu acho que foi uma estratégia que ficou mal para Lula. Eu acho, Tiago, eu só discordo de você, porque eu acho o seguinte: a resposta que o ex-presidente Lula deu ontem no debate com relação à corrupção foi a mesma que ele deu no Jornal Nacional. Citou os órgãos. Teve pontos de interseção. Citou os órgãos. Na entrevista no Jornal Nacional teve muito mais coisa. Mas sempre com o mesmo sentido. Tipo assim, ele não se sentido de dizer que foi no governo dele que os órgãos tiveram ele não respondeu autonomia investigativa. O escândalo da Petrobras. E aí eu acho que, de fato, o presidente Bolsonaro deu um banho em Lula no primeiro bloco. Na minha opinião, Bolsonaro se saiu muito bem. Primeiro que eu acho que Lula não esperava que a primeira pergunta que recebesse fosse essa. O sinal foi o despreparo na resposta, assim, no sentido de que ele não respondeu nada com nada do que Bolsonaro questionou sobre corrupção. Eu faço um complemento em relação a Rebolo, que eu acho o seguinte: os candidatos, os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Lula, na ordem que cada um quiser. Os dois entraram naquele debate com a certeza de que aquele eleitor fiel que cada um tem, eles não perdem de jeito nenhum. Isso aí é fato, ok? Você pode chamar que o cara a não ser desviou ou não desviou, exato, mas em condição normal, básica, nem Bolsonaro perde nenhum voto do eleitorado bolsonarista, assim como Lula não perde nenhum voto do eleitorado petista. Isso é um fato. O que é que os dois estão, a meu ver, desesperadamente buscando nesse momento? Estão buscando os indecisos.